Vamos entender hoje por que Pedro afundou quando caminhava sobre as águas? Me acompanhe. Gente, vamos estudar? Vamos lá. Atos capítulo 3, no verso 16, diz assim: pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Depois você lê o capítulo 3 inteiro para você entender que esse homem era um homem aleijado que foi curado, né, através do nome de Jesus por meio de Pedro e João. E aí Pedro está dando uma explicação às pessoas que estavam dentro do templo e que se maravilharam daquele homem com mais de 40 anos ter sido curado, porque ele nunca havia andado na vida dele, né? E Pedro explica então dessa forma que nós lemos. E o que eu quero destrinchar aqui é que esse verso eu tenho estudado ele na versão grega, né, na versão original. E a primeira palavra que começa aqui no verso 16 é pela fé. E na versão original, no grego, fé significa uma persuasão de Deus. Ou seja, no grego essa palavra significa uma persuasão de Deus, ou seja, Deus convencendo você de que aquilo é possível. Por isso que a gente sempre diz, né, que fé não é uma coisa que você produz. Fé é algo que Deus dá a nós, é um dom realmente de Deus. Quando você creu em Jesus para ser salvo, aquilo foi uma persuasão de Deus na sua vida. Percebe que para você acreditar com a mente que Deus se tornou homem, foi para a cruz, pagou pelos seus pecados e que hoje você é salvo, isso só pode ser crido se você tiver fé. Uma outra pessoa que não tem fé para isso, ela não vai entender isso. Mas a fé não é produzida por mim. Aquilo é Deus que dá. Então a fé no grego é uma persuasão divina, uma persuasão de Deus. É Deus convencendo o homem. Então ele diz aqui, pela fé, ou seja, o homem foi persuadido em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vês e reconheceis. Pela fé em o nome de Jesus. É muito interessante que no grego, esse em nome de Jesus é justamente, e até é engraçado que na Bíblia grega explica isso muito bem, que não é propriamente você usar o nome como uma poção mágica, eu quero alguma coisa em nome de Jesus, ou usar o nome para finalizar a oração, né, em nome de Jesus. Não, quando diz em nome de Jesus, quando Jesus fala em meu nome, significa expressamente você fazer como se ele estivesse fazendo. Então Pedro e João, quando eles usaram ali, quando eles falaram em nome de Jesus, né, o que eu tenho eu te dou, ele não fazia aquilo usando o nome de Jesus como uma poção mágica. Ele fazia aquilo como se estivesse fazendo com o próprio Jesus, como se o próprio Jesus estivesse fazendo aquilo. Então quando Jesus fala em nome de Jesus, você pode fazer isso, significa fazer como se eu tivesse fazendo, tá bem? Então ele diz, pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé, a persuasão divina, que vem por meio de Jesus, tá? Deu a este saúde perfeita. Essa palavra saúde perfeita, na Bíblia grega, é a única vez que aparece no Novo Testamento. Saúde perfeita. Significa o quê? Que o homem foi restaurado não somente na área das pernas, ou seja, ele não foi somente curado para começar a andar, mas ele foi restaurado no corpo inteiro. Se houvesse qualquer problema de saúde por dentro ou por fora, ele recebeu saúde perfeita. A Bíblia grega diz isso, que ele foi restaurado inteiramente, tá? Mas o que ele diz nesse versículo? A fé que vem por meio de Jesus. Que fé é essa que vem por meio de Jesus? Gente, vamos entender uma coisa aqui. Lá em Hebreus 12, no verso 2, pra gente não virar muito aqui, diz assim, olhai firmemente, no grego tá mirando de forma firme, para o autor e consumador da nossa fé. Se você for em Tiago, deixa eu ir lá para não te dar referência de cabeça, Tiago capítulo 2, no verso 21 diz assim, muita gente tem dúvida nisso. Vamos lá, verso 21 diz assim, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. E foi chamado amiga de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé.
De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir de outro caminho? Vamos parar aqui. Então Tiago está dizendo o seguinte, que não é só por fé que um homem é justificado, mas também por obras. Vamos pensar aqui, realmente. Se Abraão levou Isaac para ser sacrificado por causa de uma direção que Deus deu, Abraão estava fazendo uma obra para Deus, uma obediência, mas tinha que ter fé envolvida, porque senão, se ele não acreditasse que Deus existe, se não fosse por fé, para que ele ia entregar Isaac? Então ele fez aquilo movido pela fé, mas realizando obras. Então ele disse, você pode ver que a fé se consumou nas obras. Sim, Tiago está certo. Infelizmente, muitas pregações são usadas para fazer você trabalhar igual servo escravo dentro da igreja, mas não é isso. Quando o Tiago está dizendo que pela fé que a obra se consumou, você tem que, como eu sempre digo, a Bíblia se completa. Você não pode pegar um versículo só e pregar em cima dele. Se você ler Tiago capítulo 2 sobre a fé se consuma com as obras, você tem que voltar em Hebreus 12, capítulo 2, que diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Abraão consumou a fé dele pela obra de obediência que ele fez. A minha fé está consumada pelas obras de Jesus. Deu pra perceber? Então a fé que Abraão tinha estava baseada nas obras dele. A minha está baseada nas obras de Jesus. Portanto, quando Pedro fala para o homem para aquelas pessoas no templo, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse homem saúde perfeita, ele está justamente dizendo que era a fé que foi consumada pelas obras de Jesus. Significa que Abraão, quando ele obedeceu a Deus, ele recebeu uma recompensa. A Bíblia diz que ele recebeu justiça, se tornou pai de muitas nações, né? Ele recebeu uma recompensa pelas obras, ou seja, consumou a fé dele ali. Agora, a minha recompensa não está nas minhas obras, porque a fé que eu tenho hoje, ela é por causa das obras de Jesus. Então a minha recompensa tem a ver com o que Jesus fez, não com o que eu faço. Não tem mais nada a ver comigo. Tanto é que Hebreus 12 diz pra gente olhar firmemente pra quem? Pra Jesus. Por isso Pedro disse que a fé que veio por meio de Jesus, não era a fé daquele homem em Deus, não era as obras daquele homem que fez aquele homem ser curado. Você não precisa fazer nada para ser curado, você não precisa ser santo para ser curado, você não precisa ser bonzinho para ser curado, você apenas precisa olhar firmemente para aquele que realizou todas as obras. E quando você olha para Cristo, Deus te dá a persuasão para você crer, completamente crer para receber qualquer coisa. Porque aquele homem coxo, a Bíblia diz, a fé que vem por meio de Jesus, ou seja, a fé no grego, persuasão divina. O homem foi persuadido a crer quando Pedro falou para ele, levanta e anda. Lógico, né, gente? Porque qualquer pessoa passa por um coxo e diz levanta e anda, ele vai levantar e vai falar, não posso andar. Ele foi persuadido, ele foi convencido de que aquilo é real. Como você hoje que crê em Jesus, você não crê em Jesus porque você decidiu crer, você crê em Jesus porque Deus te persuadiu a isso. Ele te convenceu que isso é real. Assim como a gente não viu o mar vermelho se abrir. A gente crê nisso porque Deus nos persuade a acreditar nisso. Deu pra perceber? Agora, o que Pedro tem a ver com isso? Eu não vou lá. Vamos falar, gente, aqui. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, fala sobre Pedro, né? Os discípulos estavam no barco e Jesus vinha andando sobre as águas. E aí Pedro falou para ele, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus falou, vem. Primeira lição aqui. Interessante que Pedro reconhecia o fato de que Jesus precisava dar uma palavra para ele ter poder de fazer isso, né, de andar sobre as águas. Quando Jesus falou para nós, eis que vos dou o poder, Jesus já nos deu o poder para fazer qualquer coisa. Naquele momento, ainda, Pedro sabia que necessitava de uma palavra de Jesus para realizar qualquer coisa. Hoje, Jesus já deixou poder a nós para realizar qualquer coisa. E ele falou, vem. E Pedro desce, né? E começa a andar sobre as águas. E a Bíblia diz assim, que ele atenta para o mar, para as ondas, e ele teme. E ele começa a afundar. Jesus segura ele e diz assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando eu li isso, eu falei, como assim pequena fé? Não é Deus que dá fé a nós? Parou aqui. Jesus não havia consumado a obra ainda. Portanto, a fé que Pedro recebeu ali não foi das obras de Jesus. Não foi uma persuasão baseada nas obras de Jesus. Foi uma fé do próprio Pedro. Então ele começou a andar baseado na fé dele próprio. E então ele duvidou quando ele viu o mar daquele jeito. Aí você pensa assim, ele só temeu? Não, na minha opinião, não. Porque quando uma pessoa começa a fazer uma coisa diferente, se ela não estiver pensando da maneira certa, ela pensa assim, eu posso fazer o que eu estou fazendo?
Porque Jesus falou assim para ele, por que duvidaste? Essa palavra duvidaste, no grego, ali naquela passagem, significa vacilar entre dois caminhos. Ou ir para trás e para frente. Decidir entre duas opiniões. De que forma Pedro podia estar vacilando entre dois caminhos? Ele estava vacilando entre dois pensamentos. Entre o pensamento de Jesus falando, vem, eu te dou poder para fazer isso. Entre o pensamento de, eu realmente posso fazer isso? Eu consigo? Porque ele viu Jesus em cima da água. E quando ele desce, ele olha para Jesus e o segundo pensamento dele, quando ele olha as ondas assim, é, eu consigo me manter como Jesus está se mantendo? Eu realmente mereço fazer isso? Eu posso? Eu tenho poder para fazer isso? Gente, a maior parte das pessoas hoje, o problema delas é exatamente no que elas pensam. Está em Timóteo, eu vou procurar, qualquer coisa eu anoto aqui, tá? Mas eu acho que eu vou encontrar fácil. Está em Timóteo, que Paulo diz assim, guardai a boa consciência, achei. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, diz assim no verso 19, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Esse naufragar não te lembra de Pedro, que afundou? Quando não guarda a boa consciência, o homem naufraga na fé. De que forma? Hoje eu tenho a fé que veio por meio da obra consumada de Jesus, mas eu posso sofrer um naufrágio? Segundo Paulo, sim. Porque quando Paulo escreveu isso, Jesus já tinha consumado a obra. Como que eu posso sofrer esse naufrágio? Oscilando entre dois pensamentos. Qual? A boa consciência, como ele está falando aqui, primeira carta ao Timóteo 1,19. Entre a boa consciência e a má consciência. Ele falou, se você rejeitar a boa consciência, você naufraga. Palavra consciência no Novo Testamento. Eu sei que a explicação, irmãos, é muito minuciosa, mas nem qualquer coisa você volta o vídeo 1000 vezes até você entender. Palavra consciência no Novo Testamento significa que nós somos livres da culpa. Basicamente é isso. Em Hebreus fala que o homem entregava animais no Velho Testamento para limpar o seu pecado, mas a culpa na consciência continuava, porque ele não era nova criatura. Hoje eu sou nova criatura, eu nasci de novo em Cristo, então eu fui limpa na minha consciência. Quando eu peco, eu não me sinto condenada mais. Por quê? Porque eu sei que aquele pecado já foi perdoado e eu sou livre dele. Uma obra está acontecendo. E Deus está dando conta disso. Então eu não me sinto condenada mais. Hoje as pessoas às vezes não recebem uma cura, não avançam, não se sentem bem com Deus, naufraga na fé, sai da igreja, desvia. Por quê? Porque a consciência dela permanece acusando ela. Você não merece, você pecou, você não é digno, você não tem poder, você falou ontem mal com seu pai e não sei o que lá. Ela vive em condenação, ela oscila entre dois pensamentos. Ela recebe a palavra do poder, ela se converteu, Jesus levou ela à salvação, mas ela continua pensando de forma condenável. E Paulo falou, se você não guardar a boa consciência, se você não... O que é guardar a boa consciência? Permanentemente colocar no teu pensamento, eu fui perdoado. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Eu não tenho que me condenar por nada. Eu não sou justa pelas minhas obras. A minha fé se consumou pelas obras de Cristo. Eu sou justo independente do que eu faço. Porque eu creio em Jesus. Eu miro no autor e consumador da minha fé. Tá percebendo? Isso é guardar a boa consciência. Por exemplo, eu tive... deixa eu concluir a outra. Então, quem está em condenação está com uma má consciência. Porque não está percebendo ou entendendo que a mensagem do Evangelho é: os seus pecados foram perdoados. Você não depende mais de você para realizar qualquer coisa. Por exemplo, a gente tem muitos desses anos todos de caminhada na igreja. Quantas testemunhas que eu vi de pessoas, por exemplo, de pastores que expulsando o demônio apanhavam. Aí você pensa, todo mundo fala, apanhou porque estava no pecado. Não é apanhou porque estava no pecado, porque mesmo assim o diabo não poderia bater nele, mesmo se ele estivesse pecando. Ele apanhou porque ele vivia em condenação. E quando você vive em condenação, você dá espaço para isso acontecer. Você naufraga na fé, porque você não consegue crer. Eu estudei a palavra crer no grego, e a palavra crer significa uma persuasão humana. Fé vem de Deus. Confiar vem de mim. Agora, eu até questionei a Deus, tudo bem, mas eu não consigo forçar a minha confiança. Pois é, você não consegue forçar a sua confiança se você pensar de forma errada. Se o pastor que está expulsando o demônio se sente condenado, eu errei ontem, então hoje o demônio não vai sair porque eu errei ontem. Se ele pensa dessa forma, a confiança dele é estremecida. Por mais que Deus venha persuadir ele
a fazer aquilo, a ter fé para expulsar um demônio, ele próprio não está confiante naquilo, e o diabo sabe. Então, o diabo brinca com aquilo. Não é que ele vai perder a salvação por isso, de jeito nenhum, mas naufraga na fé. Entendeu? Tem a persuasão divina, mas ele próprio não confia porque pensa de maneira errada. Porque crer, irmão, não dá para forçar o crer. A única coisa que você pode fazer é pensar da forma certa. E Pedro, eu tenho certeza que como a palavra dúvida ali no grego significa oscilar por dois caminhos, vacilar por dois pensamentos, realmente ele com certeza desceu pela persuasão que Jesus falou para ele, vem, né? Ou seja, persuasão não, no caso, pela palavra de Jesus, vem. Ele foi, começou a andar, eu estou fazendo isso porque Jesus me deu poder para isso, e do outro lado ele pensou, eu posso fazer isso? Mas eu tenho moral para fazer isso? Eu sou como Jesus? Condenação. E afundou. A condenação afunda a gente, a autocondenação afunda a gente. Então nós temos que guardar a boa consciência, porque ali em Atos 3, a fé que veio no homem que foi curado, né, o homem coxo que foi curado, veio por meio das obras de Jesus. Significa que aquilo não dependeu nem de Pedro nem de João. Não, porque Pedro e João eram apóstolos santos, por isso que ele curou. Para com essa balela que já cansou. Não tinha nada a ver com a santidade de Pedro e João, irmão, senão a glória seria dos homens. A glória é de Cristo, a glória é do Messias, toda a glória vem de Jesus. Portanto, qualquer coisa que acontece na minha vida, eu não posso dizer porque eu jejuei, porque eu orei, porque eu sou santo. Isso é a religião quem fala. Por que a religião fala isso? Porque a religião quer glorificar a homens. Por isso que existe hoje, inclusive, muita idolatria. Porque isso é voltar-se para o homem. E idolatria em outras igrejas, na igreja evangélica tem, em qualquer igreja tem o apontar para o homem. Irmãos, e a gente tem que dizer a verdade de que isso está prejudicando pessoas. Por quê? Porque você se sente condenado e naufraga. Então isso é muito importante. Guarde a boa consciência, olhando para o autor e consumador da sua fé. Você é justo para expulsar o demônio, você é justo para receber cura, você é justo para prosperar, você é justo para ser salvo. Não porque você faz coisas certas, mas porque a tua fé hoje vem da obra que já foi concluída, que é a de Cristo. Abraão teve um ato de obediência e recebeu uma promessa. Jesus obedeceu em tudo e nós recebemos a promessa. Irmãos, é engraçado que no culto foi até a Gal que fez esse comentário no culto, e que a gente estava pregando isso e ela deu uma conclusão bem interessante, porque ela falou assim, hoje eu herdo tudo de Jesus, porque Jesus na cruz herdou tudo de mim. Jesus carregou o meu pecado e foi penalizado no meu lugar. E eu recebo a recompensa da obediência dele. Eu vivo a vida dele nesse mundo e ele viveu a minha na cruz. Deu para entender? Por isso que em 1ª carta de João, concluindo até esse raciocínio, em 1ª carta de João, no capítulo 4, no verso 17 diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Para que eu vou manter confiança se eu sou a certinha? Ah, eu sou santinha, então quer dizer que eu vou ser salva. Não, se ele está falando para manter a confiança, significa que não baseia-se em você. Mantenhamos a confiança, pois segundo o que ele é, também nós somos neste mundo. Quando Pedro desceu daquele barco, ele tinha que se ver como o próprio Jesus andando, não como Deus, irmãos. Não estou dizendo que a gente é Deus, de jeito nenhum. Estou dizendo sobre o fato de nós estarmos em Cristo. Então ele diz, segundo o que ele é, somos nós neste mundo. Eu estou em Cristo, portanto eu ando sobre as águas porque eu estou andando como Jesus. Por isso que ele diz, em nome de Jesus, é que este foi fortalecido, lá em Atos 3. O que é o em nome de Jesus que a gente falou no começo? Como se fosse o próprio Jesus. Não é para finalizar a oração, o nome de Jesus. É para fazer como se fosse ele. Eu sou nesse mundo segundo o que ele é. Eu ando sobre as águas porque eu estou andando como se fosse ele. Eu expulso o demônio porque eu estou fazendo como se fosse ele. Como se fosse ou sendo ele próprio. Por quê? Porque Cristo está em mim e eu estou em Cristo. Nós estamos ligados, percebe? Ou seja, por isso que eu recebo toda a recompensa, porque eu estou ligado às obras que ele fez, não às que eu faço. Gente, é isso, olha, qualquer coisa você volta o vídeo 1000 vezes, porque são assuntos muito minuciosos, mas que são extremamente importantes para a igreja, tá bem? Beijo, até a próxima semana, tchau, tchau! A paz do Senhor, gente, olha o que eu tenho aqui, o meu livro que chegou, e eu quero mostrar um pouquinho dele para vocês. Esse livro foi muito inspirado por Deus. Eu conto aqui como ele aconteceu, como foi o início dele, tudo que eu passei para realizar essa obra. E eu queria ler um pouquinho
pouquinho dele para vocês. Eu falo do verdadeiro Evangelho da Graça, a obra de Jesus que é pouco citada, que é pouco abordada e que pode trazer grandes coisas para você, a começar pela salvação. Eu vou só ler um pouquinho com um videozinho rápido que eu quero fazer aqui para você. Ler os capítulos, nós temos aqui 12 capítulos, é um livro fino, fácil, rápido de ler, realmente com palavras simples para você entender o que é o verdadeiro Evangelho e esse tempo que está tão importante para nós, que a igreja perdeu um pouco da revelação de Jesus Cristo. Então o capítulo 1 diz, afinal, o que havia de errado comigo? Capítulo 2, o exercício da carne. Capítulo 3, Cristo é o foco. Capítulo 4, lei versus graça. Vou explicar tudo sobre isso, você que tem dúvida. Capítulo 5, a velha aliança. Capítulo 6, recebendo a nova aliança. Capítulo 7, justificação pela fé. Capítulo 8, os frutos do Evangelho da Graça. Capítulo 9, Cristo é a nossa justiça. Capítulo 10, a igreja necessita de uma renovação. Capítulo 11, o verdadeiro Evangelho da Graça. E capítulo 12, um novo mandamento. Tá recheado de coisas inspiradoras, maravilhosas, e eu sei que você terminará esse livro sem temor, sem condenação e cheio de frutos para dar, porque a graça quando vem, não vem só para te salvar, ela vem para fazer você realizar coisas nesse mundo. Eu falo por experiência própria, a vida que eu tenho hoje, depois que eu recebi o Evangelho da Graça, é uma vida completamente diferente da que eu tinha, e os meus frutos vieram por essa obra. Então eu indico você, vai aparecer aí todas as informações para quem quer adquirir esse livro, e que Deus abençoe muito a sua vida através dessa obra. Até a próxima!